Olá, turma do sexto ano, vamos aí para mais uma aula de geografia. Pego o livro de vocês na página 146, onde nós iremos começar a estudar a exploração do petróleo e do gás natural no oceano, nas plataformas continentais. Tá? O que diz aí? Ó? Primeira coisa, ele traz aí uma explicação, diz assim: ó, nas últimas décadas foram descobertas novas jazidas de petróleo e gás natural, especialmente em áreas marítimas, e muitos países passaram a explorá-las comercialmente. Então vamos só por parte aqui, ou seja, nós já sabemos que hoje uma das principais fontes para gerar energia é o petróleo e o gás natural. Geralmente os dois estão juntos, né? Porque o próprio petróleo ele vai liberando o gás, que nós chamamos de gás natural. E ambos servem para gerar energia. Aí também fala de novas jazidas. O que seria jazidas? Jazidas são quando você encontra uma grande quantidade de um determinado produto no mesmo lugar. Por exemplo, você encontrou uma grande quantidade de petróleo que está localizado no mesmo lugar. Todo esse petróleo ali que está naquele lugar é chamado de jazida. E geralmente essas expressões jazida a gente utiliza para falar de petróleo ou de minério, como o caso do ouro, da prata, do minério de ferro. E nós sabemos que o petróleo em terra, o petróleo continental, aquele que está na terra, ele a cada dia que passa, ele vem ficando mais escasso, porque o petróleo e o gás natural, eles são produtos não renováveis. O que significa isso, pessoal? Que quando você retira ele da natureza, ele não se renova, ele vai chegar a um ponto que vai esgotar, que vai acabar. Então, nas últimas décadas, grande parte do petróleo que vocês sabem, né, que tem vários derivados que são muito esses derivados eles são de uma utilidade muito grande para a sociedade. Aí nós temos que vem do petróleo, nós temos o querosene, nós temos a gasolina, nós temos o óleo diesel, nós temos o óleo lubrificante. Ele é utilizado também para fazer vários outros produtos, como plástico, como pneu de carro. É utilizado também na questão medicinal. Então é uma variedade de coisas que se produz a partir do petróleo muito grande. A graxa também é do petróleo, o pincho do asfalto, por isso que aquela parte preta do asfalto também é do petróleo. Então o petróleo é muito utilizado na sociedade. Aí o que diz mais aí? Assim, os depósitos desses combustíveis fósseis. O que são combustíveis fósseis, gente? Ó, vamos lá, vamos explicar para você entender. O petróleo ele é gerado a partir de restos de matéria orgânica. O que é matéria orgânica? Matéria orgânica são a matéria que é oriunda de seres vivos. Nós sabemos que as plantas, elas também são seres vivos. E como é que se originou esse petróleo? Geralmente são a terra, há centenas e centenas ou milhões de anos atrás, elas passaram por um processo muito grande de terremotos, de maremotos. Então a terra era bastante instável, ou seja, ela vivia tendo esses grandes terremotos e alguns vulcões e todo um processo do chamado agentes internos que nós já estudamos. E esses agentes internos eles soterravam, por exemplo, florestas inteiras. E essa floresta, com o passar dos anos, com o passar de milênios de anos, aquela floresta que era soterrada, ela deu origem ao petróleo. Por isso que é chamado de fósseis, combustíveis fósseis. São combustíveis que são produzidos a partir de restos de seres vivos, inclusive as plantas, as árvores que eram soterradas. Formaram-se pelo acúmulo há milhões de anos,
de detrito de organismos marinhos, ou seja, alga, tudo que era soterrado no fundo dos oceanos, né? Esses depósitos ou jazida encontram-se sobretudo sob as águas, embaixo da água, ou seja, o oceano tem a parte de água, tem aí como vocês estão vendo, aí na página 146, essa parte aqui da produção de petróleo, onde diz assim, ó, nesse gráfico aí, ó, diz assim, ó, profundidade de algumas plataformas construídas na bacia de Campos, Rio de Janeiro, e de Santos, em São Paulo. Isso aqui é aqui no Brasil, um exemplo aqui no Brasil. Vocês estão vendo aí, ó, por exemplo aí, ó, que nós temos, inicia-se na enxova, que é um petróleo encontrado a mais ou menos por volta aí de 709 metros. Aí tem Piraúna, tá? Tem Piraúna, que é um local também lá na Bacia de Santos, na Bacia de Santos, que ela está, isso foi descoberta no ano de 1983, dessa Piraúna, que ela está numa profundidade, tá, de 2.825 metros de profundidade. Aí foi, ó, em 92 nós já tínhamos aí em Marlim, tá, um poço explorando petróleo em alto mar com 2.930, e nós vamos dar um pulo agora para vocês entenderem lá na bacia de Tupi, a partir do ano de 2007. Olha a diferença aí, ó. É que ele vai aqui, é um dos primeiros poços, das primeiras explorações de petróleo no chamado pré-sal. Aí vocês podem acompanhar, ou seja, existe a parte azul aí, ó, de 1.000 a 2.000 metros é água. Aí depois vem a camada chamada pós-sal, que é uma camada de rocha, que está acima entre a camada pré-sal e a água, que é uma camada que fica em torno de 3 a 4.000 metros. Aí nós temos a camada de sal, porque no fundo do oceano, o que aconteceu? Tem a água, mas na parte de cima tem a água, aí logo no fundo tem uma rocha, embaixo dessa rocha tem uma grande camada de sal, tá? Que é mais ou menos 1.000 metros de sal, tá? Que vai de 5.000 a 6.000 metros, de 5 a 6.000 metros de sal. Aí vem a camada chamada pré-sal. A camada pré-sal, ela está abaixo da camada de sal que tem no fundo do oceano, que está a 7.000 metros de lá onde está o navio, a chamada plataforma de exploração de petróleo. Ou seja, eles no oceano eles furam um poço de petróleo que vai ultrapassar 2.000 metros de água, mais 1.000 metros de rocha, mais 1.000 metros de sal, para poder atingir a chamada camada pré-sal, pré que vem antes, ou seja, que está abaixo do sal. Isso dá a 7.000 metros, para vocês terem uma ideia da profundidade que eles vão para retirar petróleo, tá? Vocês imaginam a distância que é 7.000 metros de profundidade, aí ou seja, então para vocês terem uma ideia o quanto o petróleo é valioso, tanto que eles criam tecnologias para essa exploração. Entendeu? Então aí é a questão aí da exploração do pré-sal. Aí diz assim, ó, os maiores depósitos mundiais de petróleo e gás natural encontram-se no Oriente Médio, tá? Na região do Oriente Médio, na região do Mar Vermelho. Entre os principais depósitos submarinos desses combustíveis fósseis, destacam-se, isso aqui o petróleo do mar, destaca-se no Mar do Norte, do Golfo do México, fica aqui na América do Sul, aliás, na América Latina, da costa ocidental da Índia, também uma grande quantidade de petróleo,
e aqui na nossa costa brasileira, com o famoso, que você já deve ter escutado na televisão em algum lugar, falar-se do pré-sal, tá? Então nós temos o pré-sal aí. Aí vem o transporte marítimo, que é um transporte voltado, pessoal, para os navios, ou seja, onde tem a estrutura dos portos. O transporte marítimo, ele é utilizado mais para exportação de produtos, ou seja, vender o produto, por exemplo, que o Brasil vende para outros países, tá? Aí nós temos o chamado transporte oceano. Os mares são utilizados há muito tempo para esse tipo de coisa, para circulação de pessoas e mercadoria, sendo que vale aqui a gente reforçar que no caso hoje da atualidade, o transporte marítimo, ele não é muito utilizado para o transporte de pessoas. A única forma ainda que se faz o transporte de pessoa marítimo é a questão do turismo, onde as pessoas pegam um navio que recebe o nome de cruzeiros e as pessoas passam a viajar pelos oceanos e conhecer praias, países. Mas na questão de transporte, que a pessoa vai precisar resolver alguma coisa em outra parte do mundo, hoje o transporte utilizado para esse tipo de viajantes é o transporte aéreo, vai de avião e não de barco ou navio. Então aí nós temos o que? Nós temos as embarcações de grande porte, podem transportar de uma só vez uma quantidade de bens e mercadoria muito grande de uma só vez, ou seja, um navio ele leva centenas de toneladas, por isso que se utiliza o navio pelo seu volume. Aí vem a ocupação das zonas litorâneas, né? Nós sabemos que atualmente 40% da população mundial, cerca de 2,9 bilhões de pessoas, ou seja, 2 bilhões e 900 milhões de pessoas, essas pessoas vivem em áreas litorâneas. As áreas litorâneas, elas são muito povoadas, tá? Aí vem a poluição e a degradação dos oceanos, e nós sabemos que é um grande problema. Nós temos 3 tipos de poluição dos oceanos. Nós temos o esgoto doméstico, que é onde as pessoas descartam garrafa PET, por exemplo, todos esses produtos que de uma certa forma vai prejudicar a fauna marinha. Nós temos também a questão industrial, que joga muito produtos químicos e de esgoto tóxico nos oceanos. E nós temos, assim como uma das maiores catástrofes nos oceanos, a questão do derramamento ou vazamento do próprio petróleo que a gente estava falando. Ou seja, o petróleo ganha uma proporção. O ano passado mesmo aqui no Nordeste brasileiro, tivemos um sério problema com a poluição das praias por petróleo. Fechando a aula, na página 149, vocês façam essa atividade e me entregue até o dia 10 de setembro. Mande no privado do WhatsApp. Tá ok, pessoal? Boa sorte, boa aula.